E galera, sabe aquela sensação no GTA de que você tá no controle da história? De que as suas decisões mudam tudo? Que poupar um personagem ou escolher um final tem consequências morais mais complexas? Realmente alteram o destino daquele universo? Tudo isso não passa de uma ilusão. Só que não é nenhum tipo de defeito, tá? Na verdade, essa é uma das maiores genialidades da Rockstar Games. E hoje a gente vai mergulhar fundo em como a Rockstar Games traz a sensação de que a gente tem a liberdade total na franquia GTA, mas ao mesmo tempo consegue manter tudo isso sob controle. E o mais importante, como o GTA 6 pode finalmente quebrar essa ilusão e elevar o nível de escolhas a um nível jamais visto na franquia GTA. E como isso pode mudar completamente a forma em que você vai jogar o game. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez, e galera, se a gente for puxar no histórico, desde o começo a Rockstar Games sempre vendeu o GTA como um jogo que você pode fazer o que você quiser. E olha, em termos de gameplay, isso até que é verdade. Você pode ignorar as missões, causar um caos, explorar o mapa da forma que você quiser e até viver outra vida dentro do jogo. Mas quando a gente fala sobre história principal, aí a coisa é bem diferente. Vocês sabem que a narrativa do GTA sempre foi extremamente calculada, e mesmo quando o jogo te dá algumas escolhas, pode ter certeza que essas escolhas são cuidadosamente roteirizadas. Só que aqui que entra um conceito mais interessante: a ilusão da escolha. E bom, basicamente você sente que tá decidindo o destino da trama, mas na prática, o jogo já decidiu tudo por você. Talvez o GTA 4 seja o melhor exemplo disso. No final do jogo, você tem duas decisões importantes a tomar: fazer um acordo com Dimitri ou se vingar e dar cabo da vida dele. E olha, a impressão que dá na narrativa do jogo é que essa é uma escolha gigantesca e muito importante pra história. Só que olha só o que a Rockstar Games faz com o jogador. Se você matar o Dimitri, basicamente o Roman, o seu único parente no jogo e a única pessoa mais próxima que você tem vínculo em Liberty City, vai de F. Yes? Gift from Dmitry Raskolov. E se você não acaba com Dimitri, simplesmente a Kate, a esposa do Nico, vai de base. E o mais cruel disso tudo é que esses dois eventos acontecem no mesmo lugar, na saída do casamento. Ou seja, o jogo não muda o evento trágico, só acaba mudando quem você perde. E olha, isso é sadicamente genial, ainda mais entendendo qual foram os parâmetros que a Rockstar Games utilizou durante o desenvolvimento da temática do jogo. Informação essa que foi revelada pelo Dan Houser em algumas das suas últimas entrevistas. E bom, nesse momento você sente o peso da escolha e sofre com as consequências. Eu acho que inclusive o que causa mais sofrimento é você ter que escolher qual final seria menos pior. E basicamente na narrativa do jogo, a Rockstar Games consegue manter o mesmo tom da história. A vida do Niko Bellic é uma tragédia inevitável. Então você não pode salvar todo mundo, não pode ter um final perfeito, você só pode escolher qual dor carregar. E isso obviamente não é uma escolha real, é uma escolha emocionalmente guiada. Man, you got a death wish or something. Am I supposed to kill you now? Oh, no, bro. Not me. No. E bom, no GTA V a Rockstar Games evoluiu esse sistema de escolhas. No game, você tem a possibilidade de jogar em 3 finais diferentes. No final A, o Trevor vai de base, no B é o Michael e no C você pode salvar a todos. Na teoria parece até um sistema bem elaborado, só que na prática a maioria dos jogadores escolheu o C. Agora, por que isso acontece? O jogo constrói uma narrativa inteira, onde o Michael, Franklin e o Trevor precisam sobreviver. Então os finais A e B acabam funcionando como finais alternativos não canônicos. São possibilidades da trama, mas o verdadeiro final narrativo claramente é o C. E tem outro detalhe também bem pertinente, que essa escolha só vem
na última missão do jogo. Ou seja, não afeta em nada o gameplay principal, não muda nada na jornada e também não altera o mundo significativamente. É apenas uma escolha de encerramento. Ela até dá um impacto emocional, né? Você fica meio bolado ali com as consequências desses finais, mas não muda a experiência do jogador ao longo da campanha. Só que aqui vem a parte mais interessante. Como que a Rockstar faz isso funcionar tão bem? Bom, a primeira estratégia são a das escolhas tardias. Quase todas as decisões importantes sempre vão acontecer no final da história. Isso evita que o jogo precise mudar completamente o seu universo, trazendo consequências mais emocionais, não estruturais. Então você sempre acaba escolhendo quem que vai de base, quem que não vai, qual que é o tom final, mas raramente as missões principais vão ter alterações, o mapa ou o sistema do jogo. Isso até já chegou a acontecer lá no Red Dead Redemption 2, o que traz até uma atualização desse sistema da Rockstar, mas no GTA V ainda era bem diferente. Além de uma narrativa convergente, ou seja, independente do que você escolhe, o jogo sempre vai convergir para o mesmo ponto narrativo. Exemplo, se você perde alguém lá no GTA 4, a tragédia é inevitável. Então o jogador acaba sentindo que foi ele que causou aquilo. Mas é óbvio que o roteiro já está totalmente definido, só que isso cria um envolvimento emocional gigantesco. Você não tá só assistindo uma história, você sente que participou dela. E bom, a sensação é de liberdade total. Agora, por que uma liberdade total seria um pesadelo narrativo? Bom, se cada escolha fosse alterar alguma coisa no mapa ou até na narrativa da história, primeiro que o jogo teria centenas de finais, o que dentro de uma lógica de programação é praticamente inviável. Segundo, que o jogo poderia ter milhares de variações, o que torna a produção disso tudo praticamente impossível, pelo menos não na qualidade da Rockstar Games. Então a Rockstar Games consegue fazer algo que, na minha opinião, é brilhante. Ela te dá liberdade suficiente para sentir esse controle, mas mantém a narrativa sobre domínio total, o que gera um equilíbrio entre o cinema, o jogo, a interatividade, e poucos estúdios dominam isso como a Rockstar Games. Só que agora chega o ponto mais importante de toda essa história. Como o GTA 6 pode evoluir isso? E bom, depois do resultado que a gente viu lá no Red Dead Redemption 2, já ficou claro que a intenção da Rockstar Games é trazer cada vez mais imersão e a sensação de escolhas durante a narrativa do jogo. Um dos recursos utilizados no Red Dead é o sistema de honra, que te traz a possibilidade de fechar o jogo com 3 tipos de karmas diferentes, que não vão afetar só o desenrolar da história, mas alterando até a interação do universo do jogo com o protagonista, mudando frases de NPCs, diálogos e missões, e até mesmo a forma como as consequências finais desenrolam. Então assim, o final é o mesmo, porém a forma como ele acontece pode ser alterada, né? Justamente a narrativa do jogo, o que é genial. E no GTA 6 essa evolução tem um potencial ainda maior, porque primeiro que a gente tá lidando com um jogo que vai ser desenvolvido em hardwares atuais, no PlayStation 5 e no Xbox Series. Segundo, a expectativa absurda dos jogadores. Se a Rockstar Games realmente quiser inovar, ela pode transformar essa ilusão de escolha em escolhas reais com impacto contínuo, como por exemplo no sistema de reputação de narrativa. Dependendo de como você desempenha ali o gameplay, pode ter até alteração na forma como as gangues lidam com seu personagem, aparecerem novas opções de missões disponíveis, um relacionamento refinado com personagens, o que pode te trazer benefícios durante o gameplay. Por exemplo, você conhece ali um carinha que movimenta armas pelo jogo, e se você acaba casualmente saindo pra curtir com ele, tendo uma boa relação, ele pode te conseguir algumas peças com mais facilidade, ou com uma configuração específica, coisas que não vão afetar diretamente a história, mas podem tornar toda essa dinâmica muito mais interessante. Ou seja, essas escolhas não teriam impacto só na missão final do jogo, mas durante o jogo completo. Além, é claro, do sistema de relacionamento entre o Jason e a Lúcia. Já foi encontrado lá nos vazamentos de 2022 que o sistema de honra do Red Dead vai dar lugar a um sistema de dinâmica de relacionamento entre o Jason e a Lúcia, o que pode trazer consequências conforme as decisões do jogador, como afetar a confiança entre os protagonistas, a consequência de um final do relacionamento, definir qual dos dois pode sobreviver ou não, e até mesmo uma pergunta que vem tomando muita repercussão entre a comunidade dos fãs: qual dos dois poderia ser um traidor? Isso sim, rapaziada, seria de fato uma mudança estrutural no game. É como se as escolhas do jogo realmente trouxessem caminhos múltiplos, mas que podem de fato chegar a finais semelhantes. Não só escolher um final A ou B, mas se o gameplay vai ter uma abordagem mais stealth, mais diplomática, ou se vai ser mais pesado, com violência, cenas de ação, se vai ter ou não traição, #JasonFiel. Inclusive isso pode afetar missões futuras. Tipo, por exemplo, você não conseguiu aquele carro que ia te ajudar a ter um desempenho maior na missão, então isso vai comprometer o tempo que você tem pra realizar
recusar a missão, ou o carro pode quebrar ali no meio da missão, trazendo um desafio a mais. Se você entrar em conflito com alguma das gangues do jogo, acabar desfalcando essa gangue, as outras gangues podem dominar aquela região com mais facilidade. Você realizando as missões do jogo, começam a aparecer ali nos noticiários que algum personagem sumiu ou que algum evento aconteceu. Isso, sem dúvidas, iria criar um mundo realmente vivo. Mas vamos voltar para a realidade um pouquinho. É claro que toda essa ideia de liberdade é um grande sonho dos fãs, mas a realidade é que a Rockstar Games é simplesmente obcecada por narrativas cinematográficas. Então assim, eles não vão simplesmente transformar o GTA em um RPG gigantesco. O que provavelmente a gente vai ver é o seguinte, uma evolução dessa ilusão de escolha. Mais caminhos, mais variações, mais consequências, mas é claro, tudo ainda dentro desse roteiro central, muito bem controlado pela Rockstar Games. E honestamente, eu não acho que isso é algo ruim, porque a franquia GTA sempre foi sobreviver uma história poderosa, e com aquela sensação de que você fez parte daquilo. Então no final das contas, o GTA nunca foi sobre uma liberdade total, e sim fazer você sentir que teve essa liberdade. E se o GTA 6 conseguir dar um passo além nisso, sem dúvidas, rapaziada, a gente tá prestes a viver o jogo mais imersivo da história. Só que agora eu quero saber a sua opinião. Vocês preferem mais jogos que permitem com que as escolhas dos jogadores influenciem na história, ou os jogos com roteiros mais fechados, mais cinematográficos? E como vocês acham que esse sistema de escolhas pode impactar no GTA 6? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais do que importante, e vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E galera, confira os links da Exit Lag aqui embaixo na descrição, tá? Se você tem problemas de ping, lag nas suas partidas online, a Exit Lag pode te ajudar deixando a sua conexão até 5 vezes mais rápida. E você pode testar o serviço deles por 3 dias sem nem precisar colocar o cartão de crédito, tá? E utilizando o nosso cupom de desconto com esse QR Code que tá passando na tela, você vai ter 50% de desconto em assinaturas anuais e trimestrais. Tá esperando o quê? O link tá aqui na descrição. E ó, não vai embora sem deixar aquele likeão pesado pra fortalecer. Não leva nem um segundinho, isso mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é de qualidade e merece ser recomendado. E se você quiser assistir os nossos vídeos antes de todo mundo, ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas, vídeos, lives e sorteios exclusivos, além de apoiar o nosso trabalho, já clica aqui embaixo no botão Seja Membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou clicando no botão Super Thanks a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Corre nas nossas redes sociais, eu tô sempre atualizando vocês das novidades, e vocês também podem mandar sugestões de vídeos novos como esse aqui. E não fica por aí não, escolhe um desses vídeos do canal Sunny Play, que aqui só tem vídeo pra vocês, continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!